a maneira que eu vejo perder peso, eu acho que quando você tem um convite que é gentil, que é suave, de mudança, o perder peso ele para de ser um fantasma, para de ser uma coisa que a gente acha que é impossível, né? Fala, pô, já tentei de tudo, não consigo. Porque na verdade, se tentar de tudo sempre era de uma forma específica, que era uma forma radical, que tem que cortar, que não pode, que tem que tirar o pão, tem que tirar não sei o quê, não pode comer nada, né? Isso não é sustentável. Mas quando o perder peso se torna sustentável, para mim, ele quebra um paradigma de começar a ser uma coisa muito mais, vou falar um termo meio Guimarães Rosa, muito mais acreditável. Né? Eu vou usar um pouco do. Me veio essa coisa né, um termo diferente. Acreditável quer dizer possível, muito mais factível, muito mais palpável. Mas acreditar, porque acreditar é importante, né? Se você não acredita que você vai conseguir, aquilo vai virando uma sombra, né? Vai virando um fantasma mesmo, né? Porque no final você acha que não é possível, né? Porque a gente vê o perder peso, a gente coloca a perda de peso num lugar de tabu mesmo, né? Puta, não, caramba, é muito difícil. Se você vê as pessoas falando, cara, para mim é impossível, para mim é muito difícil. E aí fica difícil mesmo, né? Você constrói esse conceito mental e o cérebro ele começa a acreditar realmente que é muito difícil. Que para você, inconscientemente, você não acredita que é possível porque a gente sempre concebe o caminho do perder peso como uma coisa muito sacrificante, que vai ter que passar fome, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que fazer cortar isso, cortar aquilo. Então, o que eu queria propor para vocês hoje, né, eu queria iniciar uma jornada mais prática e que a gente realmente fosse um caminho gentil, né? Que cada um de vocês trouxesse isso para um caminho gentil do que eu estou propondo. Então, tá, o que para mim é possível em termos de atividade física? Não, eu vou começar a caminhar 2 vezes por semana, já é possível, já é bom. Vou dar um primeiro passo. Né? Ô, Maria Helena, eu vou me inscrever na academia, vou começar a fazer musculação, como a Maria Helena falou. Assim, qualquer mudança já é uma coisa brutal, você já não está no mesmo lugar. E aí, somando essas coisas pequenas, a perda de peso vai ser uma consequência, né? E aí é muito mais interessante ela ser consequência, porque não cria esse bloqueio mental. Porque quando a perda de peso tá em primeiro plano, as pessoas tendem a desistir, porque, né, faz, e aí cria essas coisas da atração pelo proibido, cria um monte de mecanismos inconscientes de auto-boicote, começa a entrar um monte de coisa, por quê? Porque a perda de peso, a meta, ela tá muito à frente ao invés de você trilhar o caminho, né? Então, assim, é como né, você quer subir uma escada, mas você não quer fazer degrau por degrau, você já quer dar o salto pro terceiro degrau, e aí do terceiro pro quinto, né? Você já quer fazer uma coisa radical, e isso, claro que é difícil, né? Então, o que eu queria propor, assim, pequenas mudanças que a gente pudesse construir, costurar coletivamente, e aí, o da Maria Helena pode ser diferente do da Nelma, que pode ser diferente da Leila, né? Assim, a gente só, o intuito, o desenho desse projeto é que a gente vai buscar mudanças. A gente vai não só buscar, a gente vai implementar mudanças. A gente vai implementar, porque assim é concreto, é possível. E assim, como eu falei para um aluno meu, assim, depois que eu conversei com um aluno meu essa semana, ele falou, "Nuno, eu percebi que eu tinha uma relação com a perda de peso que eu achava impossível. E agora, depois que você começou a falar isso para mim, que eu posso mudar uma coisa de cada vez, eu comecei a falar, caramba, peraí, desse jeito eu acho que eu consigo, né? Porque, poxa, o Nuno pediu para mim mudar um detalhe, mudar uma coisa, de repente diminuir a quantidade. A gente trabalhou muito em relação à quantidade. Falou, não, eu consigo, porque eu percebo que quando eu como, eu não me sinto bem no final mesmo. Quando eu vejo, já comi muito mais do que eu precisava. Então, assim, eu acho que nem, não é bom, eu nem gosto de comer tanto, né? Então ele falou assim, eu nem me sinto bem. Daí ele falou, então essa proposta de realmente trabalhar as porções e diminuindo porção e começar a perceber o ponto de saciedade, né? Na verdade eu falo que aguçar é como assim, quando você coloca um foco em relação à saciedade, se você a toda refeição que você faz, você fala que peraí, hoje eu vou experimentar comer mais devagar e vou tentar parar um pouquinho antes do que eu pararia. Assim, dia a dia, semana a semana, você está ganhando, né? Você está ganhando espaço, está ganhando, você está refinando a sua saciedade. Então, acho que é um trabalho que é possível, né? Porque e até é interessante que você traz consciência para a alimentação.
Então a gente podia trabalhar a questão da quantidade e da atividade física. Eu acho que já duas coisas, já duas coisas maravilhosas, né? Trabalhar a quantidade, o comer devagar junto com a atividade física. E aí a gente podia propor mais do que isso. A gente poderia propor um horizonte para isso. Assim, a gente fala, gente, vamos fazer durante uma semana isso, vamos observar durante uma semana, vamos ficar um pouco mais ativo essa semana e vamos também, essa semana, colocar um foco intenso, né? Escreve na geladeira. Assim, a gente vai lembrar que é importante trabalhar a saciedade e ficar um pouco mais ativo. Que seja subir uma escada no trabalho, que seja em vez de pegar o carro e vai a pé para algum lugar. A gente vai ficar mais ativo, a gente vai buscar atividade que seja informal ou que seja programada. Se puder programar é bom, porque daí você pelo menos tem um horizonte mais organizado, né? Então, assim, então a gente tenta programar e tenta improvisar, né? A gente joga dos dois lados. E a gente vai semana a semana. E aí no grupo, a gente vai semana a semana falando, gente, tá bom, essa semana como é que foi? Qual a dificuldade? E aí a gente vai semana a semana, porque quando a gente pensa em semana, fica uma coisa mais factível. Agora imagina se a gente consegue, né, emenda uma semana, a gente vai passar para 2 semanas, daqui a pouco emenda três, sabe? Então a gente vai buscar esse semana por semana até completar um mês. E aí a gente vai refazendo semana a semana esse processo e vai estimulando da gente buscar isso, a gente buscar prolongar esse processo, né? E aí em relação ao doce, eu acho que a gente pode construir uma meta individual também. A Maria Helena, como ela se afastou, ela falou, poxa, então para mim eu quero me manter afastada. Para mim foi genial, não sentindo falta zero. Eu vou me manter afastada porque eu tenho uma diabetes alta. Para mim faz muito sentido ficar afastada do doce, então não quero me aproximar dele. Eu sei que se eu me aproximo, ele pode me seduzir, aí vem a vontade de novo. Então, assim, eu tenho um aluno meu que está um ano sem comer doce. Para ele falando, para mim não tem a mínima vontade de comer doce. Assim, para mim desapareceu. Assim, e ele tinha uma compulsão, gostava. Ele falou, para mim não tem a mínima vontade. Ele falou que quando ele come doce hoje em dia, ele falou que parece estar comendo uma gordura. Ele falou assim, eu ponho na boca, parece que é uma coisa gordurosa, oleosa, uma coisa horrível. Não sei, ele criou uma sensibilidade pro doce, né? Depois de um ano sem comer, ele põe na boca e acha horrível. Então, assim, ele mudou a relação com o doce, né? Transformou. Então, eu acho que a gente podia fazer essa semana a semana e aí usar esse pequeno grupo que a gente tem, que a gente formou, que a gente finalmente se apoiou e a gente está ali conversando no WhatsApp, a gente está participando. E já que nasceu esse grupo, a gente vai junto e vai, né, ajudando e apoiando as pessoas nessa meta de mudança, porque né, vocês não precisam perder peso, vocês precisam mudar de sair, mudar de lugar. Vocês precisam parar de repetir um padrão que leva a estar acima do peso. Então, assim, não é que precisa perder peso, você precisa mudar pequenas coisas que são pontos chaves que vão construir com o tempo essas mudanças que vocês almejam, né? Que é secundária, na verdade, porque né, se você está comendo bem, tá diminuindo coisas que fazem mal, já é muito bom para o seu organismo. Então, perdendo peso ou não, o organismo ele vai agradecer muito de você ter diminuído doce, estar comendo com menos quantidade, estar se entupindo menos. A gente sabe que comer, um dos maiores segredos da longevidade é comer menos quantidade. E a gente sabe que quando você come mais quantidade, isso causa um impacto. Tem toda uma questão de um gasto para você digerir, né, o alimento. Então, assim, comer pouco é realmente para o corpo é maravilhoso, né? E não é pouco, é comer num ponto razoável. Estou bem alimentado, não preciso mais que isso. Não vou passar fome se eu parar agora. Então, por que que eu preciso comer mais? É uma gula? Tá, não, tudo bem, é uma gula, mas eu vou deixar um pouco de lado e vou priorizar um pouco tratar bem meu corpo, né? Eu vou deixar de lado essa tendência ao querer se entupir, querer se entorpecer de comida e vou trabalhar ao contrário. Eu vou começar a trabalhar no caminho de um outro círculo, construir uma outra realidade com a comida. Não que às vezes não possa sair, um dia ou outro você vai passar do ponto. Então, a gente não vai buscar o perfeito, a gente vai buscar mudança. Então, acho que é uma proposta mais factível. A gente não vai buscar perfeição, não vai buscar nada radical, mas cada um de vocês, eu queria que vocês construíssem assim individualmente. E até a gente pode colocar no grupo. Para mim, eu pensei isso. Para mim, o que vai funcionar é fazer isso, isso, isso. Já está de bom tamanho. Eu vou botar esse foco e vou perseguir
isso porque eu sei que eu preciso. Meu corpo está precisando desse carinho agora, desse cuidado. Então eu vou dar isso para ele e vou começar a mudar. Então, assim, é uma coisa. Queria propor isso para vocês e ver como é que cai essa proposta para vocês. A Que o gente coletivo pode precisa apoiar, né? para crescer, né? Para se desenvolver. A gente nasce com o outro, a gente nasce de um outro. A gente se constitui a partir de um olhar de uma pessoa que está lá cuidando da gente. Então, a gente continua na vida assim, né? Se a gente se isola achando que tem uma onipotência autossuficiente, a gente vai adoecendo, porque é insustentável mesmo, né? E esse adoecimento se aparece de várias maneiras, né? Com vários sintomas. Então, acho que abrir a mão, dar a mão, abrir o corpo, né? Abrir, né? Se sentir, poder se sentir frágil e para poder pedir ajuda é também se sentir forte, né? Porque você tá com o outro. Então, é uma mudança de paradigma mesmo, né? É isso aí. Sim, sim, total. Quer, Maria Helena, levantar alguns pontos, né? Além de manter o açúcar afastado, que pontos que te vem à cabeça agora para a gente colocar aqui na roda? O que você acha que pode ser bom para você, Maria Helena, de mudança? Pois é. Que Na seja verdade, possível, que seja Essa possível. mudança também de procurar, né, um processo de análise, parabéns pela Já é. iniciativa. Já é, é mais uma, né? isso aí foi uma briga comigo mesma Hum, durante esses é, ou 60 anos, pelo menos, né? Com pilates, alongamento, caminhada, exercício físico, fortalecimento, enfim, né? Recuperação da musculatura, né? E também, né? Eu consigo dar a volta por cima. não, isso, E eu isso vou dar você a volta. está cuidando, né? Muito bem. Você está Agora, sentando na mesa para almoçar? nem sempre, É. nem sempre, né? Mas, assim, com relação ao peso, eu posso dizer para vocês que eu acho que, aliás, ontem ainda meu marido perguntou: "Escuta, tu te pesaste? Tu sabe?" Não me pesei, mas eu normalmente pesava, quer dizer, normalmente, como eu disse para vocês, eu já pesei 103 quilos, né? Até algum tempo atrás eu fui perdendo, enfim, não sei nem exatamente como, mas eu cheguei nos 90, na época do Covid, né? Estava com 90, aí fui perdendo peso, assim, perdendo peso, de certa forma, uma coisa mais consciente, né? Não é uma coisa assim, não. Comia demais em algum momento, mas não era, né? Bom, aí cheguei perto, aí cheguei por volta dos 83, 84 quilos, 85, sei lá. Eu lembro que o fisioterapeuta, o fisiatra me disse: olha, se a senhora perder 10% do seu peso, a senhora vai diminuir em 30% as suas dores, que eu fazia muita fisioterapia, porque eu tinha muita dor em muitos lugares do corpo, né? Então, essa questão de lidar com a dor não é uma coisa fácil, né? Mas aí eu pensei, puxa, 1 quilo por mês deve ser fácil de perder, né? E eu percebi que não era. É. Não era fácil perder, mas para vocês terem uma ideia, eu até peguei aqui no computador uma anotação que eu tinha, né? Início de janeiro eu estava pesando 82 quilos, eu hoje em dia peso uns 78, 77. Eu estou entre 77 e 78 quilos. E assim, mas o 77 ele veio agora, recentemente. Eu não tenho controlado o peso no sentido de, eu estou perdendo, quero perder, né? Assim, mas nessa conversa com vocês aí, eu normalmente ficava entre 70 mais próximo de 79, né? Mas a minha meta era pelo menos não chegar de volta nos 80. Agora eu já estou lá nos 77. Que 77. bom, que bom. Ó, Mas excelente. sem fazer dieta, de certa forma. Acreditem. Sim, sim, Não é sim. vai Não, cortando comida, deixando de comer tudo que eu gosto. Não, nada disso. Né? Então eu acho que apesar de tudo, eu estou indo bem, apesar de tudo, eu estou indo Que bem. bom, Maria Helena. Que bom. Você vê que tem Ah, pontos positivos. e você, Muito bom. Nelma, o que que você pode dizer tanto dessa questão peso, corpo, mas desse sim, mapeamento aí, né, sim, da tua rotina? sim.
Muito legal essa proposta, porque é, duas, três coisas que eu quero pontuar. Para mim, no primeiro dia do encontro, quando você acho que falou, Patrício Nuno também falou, dessa coisa do olhar amoroso, que era para sair do julgamento, e você já falou, Uhum. é só parar, fechar a boca que resolve, que você sempre repete. Então, naquele dia, naquele começo, já foi para mim uma coisa muito importante, Que para bom. aquilo que eu queria fazer comigo. A questão do corpo, como eu tinha dito para vocês, tanto faz o corpo ser gordo, mas agora é uma questão de saúde, né? A minha questão Uhum. é de saúde. Estou com vários problemas degenerativos e a inflamação do corpo e o peso vai, vai contribuir e muito, né, para o diabetes e tal. Então, eu saí da condição. Quando eu comecei o grupo, eu estava em 72 quilos. Aí, esses dias, por acaso, eu passo numa farmácia, vou me pesar, 68. Falei, essa balança está errada. E desconsiderei. Eu esqueci peso nesse tempo inteiro, igual a gente falou. O objetivo não é peso, a questão é o cuidado com a saúde, é o emagrecimento saudável. O peso é consequência, o que o Nuno repetiu hoje. Aí eu esqueci, eu não me preocupei com o peso. Aí, como eu fui fazer densitometria, fui fazer meus exames essa semana e os médicos, tudo, a gente tem que se pesar, tem que medir. Então, eu diminuí muito, né? Eu tinha 1,50 m, eu tô com 45, estou achatando, né? Por causa da degeneração óssea, mas eu tô com 68 quilos. Então, e não foi, bem como a Maria Helena falou, não foi que eu fiz o propósito de perder peso, não, não, não. O que está acontecendo comigo? Então, assim, isso que vocês falaram agora, de que eu só vou, tá acabando a bateria. O efeito que teve essa semana do grupo estar junto, se sentir apoiado, eu senti no primeiro dia, quando eu iniciei, essa coisa da pertença que eu queria partilhar com vocês. Se precisa de uma Hum. avaliação, para mim, me sentir pertencente a um grupo, me deu uma força. Por Hum. isso, então, talvez o meu propósito de fazer com o doce, eu estou junto com esse grupo, eu vou fazer o propósito doce É. também. É uma coisa muito forte para mim. Eu me sinto com vocês o tempo inteiro, né, com as pessoas. Hum. Então, como eu aprendo muito com as partilhas das pessoas, para mim, assim, me incentiva muito ver cada partilha, cada coisa, cada comentário de vocês. Então, o que que foi acontecendo? É, daí estão acontecendo coisas muito incríveis comigo. Domingo, agora passado, eu senti fome. E eu pus uma quantidade bem grande lá para esquentar para comer. Aí, quando eu coloquei no prato a comida, eu falei, gente, eu não estou com fome. Eu não vou comer isso. Eu não estou com fome. Por que que Hum. eu vou comer? Aí eu me percebi que eu não estava com fome, guardei toda a comida e essa comida foi meu almoço no dia seguinte. E eu não senti falta nenhuma. Então eu falei, gente, eu estou atenta. Então, Uhum. para mim, o ponto está sendo, eu estou atenta, eu estou observando. Hum. E aí, não comi. Aí no outro dia, e ontem, inclusive, vários dias tem acontecido. Eu já partilhei com vocês de que eu esquento, às vezes, até uma quantidade maior. Na hora de colocar no prato, eu me toco que aquilo foi grande demais. E ainda, talvez, eu não como tudo aquilo que está na vasilha. Mas agora eu já tenho deixado, né? Eu tenho essa coisa de deixar na vasilha que eu esquentei entender que aquilo, meu cérebro já está entendendo que aquilo é muito grande, que eu esquentei demais, Ai, que né? bom, Nelma. E isso que é, digamos, a metade do que eu sempre comi, que eu antes eu comia o dobro disso. Então, um ponto que eu Caramba, que observei, ótimo. Uhum. estou observando em mim, é assim, antes do grupo, não importava a quantidade que eu colocava, eu preciso terminar de comer. Aquela partilha da Maria Helena no primeiro dia, eu não posso deixar no prato, eu vou ter que comer tudo. E agora eu já entendo, não, isso aqui está grande demais, não. E daí eu me sinto tão gratificada. Então, isso está acontecendo muito comigo. Então, tanto nas refeições do jantar, que acontece, como também no café da manhã. Gente, não precisa dois pães deixa eu provar, deixa eu experimentar um só e um ovo só. Tá? O meu ovo, o pão digamos, e o bolinho lá, alguma metadinha de uma coisa doce lá. Perfeito, estou saciada. Então, isso tá sendo Ai, meio que que bom, Nelma. Você avançou efetivo. bastante nesse ponto, então, Nelma. Você já Pois avançou é, bastante. mas está sendo aquilo que você toda hora fala.
o pequeno passinho, assim, pelas beiradas. E na minha mente, por que está dando certo? Porque eu tô assim, não, eu tenho que fazer isso. Não, eu não posso comer. Não, eu só penso assim, deixa eu me auto-observar. Quer dizer, eu nem falo deixa eu me auto-observar. Eu só observo, eu tô atenta, uma coisa assim que eu não tinha antes. Eu não tinha percepção nenhuma, eu não tinha. Era muito automático. Aquilo que a Que Leila falou legal, que semana legal. passada, era muito automático, era muito. Eu não lembro se é a Leila ou se foi. Acho que foi a Leila, ou a Isabel. Então eu não parava para ver, para observar, para pensar. Agora eu vejo. E daí também outra coisa, não lembra da ligação que você fez para mim, que eu falei que foi uma virada de chave, que você disse, eu dizia, se eu não levantar às 4 da manhã, não for andar às 6 da manhã, então pronto, meu dia acabou, não andei. Você disse, não Sim. precisa ser às 4, você pode. E aquilo que vocês toda hora estão dizendo, né? Precisa ser desse jeito, não precisa ser radical assim. O que a Patrícia repetiu hoje novamente, é o teu individual, é a tua, é como para você funciona. Então, o que está acontecendo repetidamente? Hoje, por exemplo, eu não consegui ir andar cedinho, mas eu fui na dentista e saí da dentista às 10 horas e eu fiz todo o trajeto a pé para ir fazer a radiografia que eu precisava, caminhei bem mais de 1 quilômetro, né? Ontem, a gente não conseguiu levantar cedo para ir andar antes das 6. Aí meu marido falou, não, já são 7 horas, agora a gente não vai mais. Aí eu olhei no relógio 20 para as 7, falei, eu vou, se você não for, eu vou, eu quero ir. Então eu falei, você vai até uma altura e volta e eu vou continuar. Aí a gente foi, voltou, andamos mais de 1 hora. Porque eu colocava assim, se não for antes das 7, então eu não posso ir, perdi. E a gente foi. Então, isso para mim está sendo assim uma vitória de dizer, não, eu não deu certo assim, eu tenho outra opção. Eu vou fazer dessa Isso. outra forma. E É. para mim está funcionando muito bem. E a coisa que mais está me deixando feliz é eu estar atenta. Quando eu ponho a comida, eu estou presente ali. Eu agradeço. E daí estou se esforçando muito para comer devagar. Que Isso para mim está bom. funcionando muito. Sentir cada coisa, o pedacinho, né? Mastigar Eu, bem. eu nem vou dizer para vocês que virou um hábito, porque senão eu caio na mesma coisa que eu fiz aquela vez. Sim, Não é sim, isso. sim. Não, calma aí. Menos, Vai né? indo assim, você tá indo É, bem, né, Alma? Vai mas nesse eu ritmo que tá dando tô, eu certo. tô, eu tô atenta. E o sentimento de pertença ao grupo. Então, assim, claro que eu sinto muita falta, eu fiquei muito feliz do que a Maria Helena falou agora, mas eu me sinto com vocês o tempo todo, Maria Helena. Que bom. Porque fica reverberando. Eu me sinto com a Patrícia, com o Nuno, com a Carol, abençoada, tantas contribuições que vocês dão. E com cada um de vocês, juro. Que legal. Eu queria até ter uma camiseta do grupo para sair na rua e mostrar, eu sou desse grupo. Tem uma coisa, às vezes eu pertenço a isso, né?